Há uma história na vida de Da Vinci que até hoje continua sendo uma incógnita. Leonardo escreveu nos seus textos a respeito de um abutre que se aproximava de seu berço e com sua cauda fustigou a sua boca. Então, esse pássaro, que ele denominou como um abutre, é possível que o pássaro seja só uma figura de retórica para comparar ao seu agressor, o desprezo que ele tem por ele. Teria chegado até o local onde ele dormia, né? E aí teria colocado a cauda na boca da criança, do Leonardo criança, e fustigou e forçou, né, mais de uma vez, né, com movimentos, entendeu? E Freud viu essa passagem e escreveu um livro muito interessante a respeito do assunto. Eu li inicialmente a primeira edição dela, que era em francês, Un souvenir d'enfance, e depois eu ganhei uma edição em língua portuguesa, uma recordação de infância de Freud. E Freud tem uma interpretação um pouco ambígua em relação a isso, né? Essa questão do abutre fustigando a boca da criança com a cauda, né? Fustigar, a palavra vem de fuste. Fuste é aquela parte arredondada da coluna. Então você tem uma coluna com uma base, um fuste e um capitel. Então o fuste é aquela parte do meio arredondada. Então o Freud, ele vê isso como um ato de felação, como se Leonardo tivesse sofrido um abuso sexual na infância, né? E eu, durante muito tempo, eu pesquisei quem poderia ter feito tal ato com a criança Leonardo, que era criado na casa do pai, Piero da Vinci, e do avô, né? Ele foi tirado muito cedo dos braços de Caterina, sua mãe, e foi morar com o pai, e era criado pela madrasta. Então, veja bem, na casa de Ser Piero, além dele, que era o tabelião, que trabalhava em Florença, existia seu irmão, Francesco, os filhos de Ser Piero, um pouco mais jovens do que Leonardo, sobretudo o tio Francesco. Nessa casa morava Ser Antônio da Vinci, Piero da Vinci, Francesco e os filhos de Ser Piero. Francesco era 16 anos mais velho do que Leonardo. Então, possivelmente nessa idade em que ocorreu esse fato, Francesco contava possivelmente com 21 ou 22 anos. O Francesco é uma figura que se apresenta na casa do pai de Leonardo como se não tivesse, vamos dizer, função, não trabalhava, vivia na casa dos pais. Não era casado, era solteiro, e a princípio me veio à cabeça a figura do tio Francesco. Posteriormente, há uma passagem na vida de Leonardo, no momento momento crucial de sua vida, quando ele foi acusado nas tamburi da igreja de Santa Maria del Fiore. Essas urnas existentes na igreja de Santa Maria del Fiore servia para se colocar queixas anônimas contra as pessoas. Então eram as denúncias que, se fosse comprovada, se houvesse uma repetição, a pessoa poderia ser condenada. Por
atos libidinosos com um tal de Jacopo Saltarelli, ele mais outros artistas da época, eles foram acusados, isso foi colocado na Tamburi, ele recebeu a acusação, e esse foi um período de terror para ele, porque ele poderia, se fosse acusado novamente, ele poderia responder na Inquisição. Depois ele foi inocentado. Então foi um período péssimo para Leonardo, e nesse período aparece nos escritos de Leonardo, com outra letra, um bilhetezinho, uma mensagem assim: Leonardo, mio Leonardo. A forma florentina de tratar o nome de Leonardo, em vez de Leonardo, Leonardo. Por que essa dor? Então, há quem diga que esse texto teria sido do tio Francesco, teria sido a única pessoa que o apoiou na época. Mas, ao que parece, Leonardo não responde ao tio Francisco, como se não simpatizasse com o tio Francesco, não gostasse do tio Francesco. E ao morrer, o tio Francesco deixa para ele uma vila nos arredores de Milão. Tio Francesco morreu aos 70 anos, em 1506. Era casado com Alessandra, mas dessa união não teve filhos. E deixou a propriedade para Leonardo. Isso deu muita confusão, foram à justiça, os meio-irmãos deles foram à justiça para reaver a propriedade, que ficou com Leonardo. Então, essa vila ele veio deixar para uma pessoa muito especial na vida de Leonardo. Giacomo foi uma criança criada por Leonardo, recebeu dos próprios pais em Pavia, na época que estava em Milão. E ele ficou para aprender o ofício de pintor, mas isso é uma outra história, e que eu posso contar no próximo vídeo.